a gente às vezes confidencia algumas coisas quando ele está no mercado. Naquele dia que eu fui convidado pelo pastor João para ir lá e eu não quis ir, porque eu tinha proposto já no meu coração que não quero mais pregar, não. Eu não quero mais pregar. E quando o pastor João falou para mim que era para me pregar, mas me subiu aquele negócio assim no coração, eu já falei que eu não vou pregar. Mas, de contrapartida, eu falava que não queria pregar, mas eu trabalho com o público. E do dia todo no meu expediente, 7h20 de trabalho, aparecem pessoas do nada e começam a despejar sobre mim a sua história, a sua vida. Eu falei para o pastor João, toda vez que eu vou falar de Cristo para alguém, as minhas costas começam a queimar. Sobe um calor nas minhas costas, vai até a nuca. Parece que eu estou começando a ter febre. Aí você sabe o que é isso aí? Isso é um sinal que Deus está te dando, que Ele está te usando. Mas isso não acontece aleatoriamente, isso não tem dia para acontecer, todo dia. Todo dia aparece alguém, eu atendo essa pessoa e no meio do atendimento a pessoa começa a contar a sua história, as suas dificuldades. Eu falo, olha, o remédio para a tua cura é Jesus. Olha, você precisa se converter. Até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, que tem muito mais bagagem do que eu, um pastor muito conhecido, o pastor João já esteve com ele muitas vezes, começou a despejar as suas dificuldades. Eu falei, irmão, cristão que não tem luta, cristão que não toma pedrada, está no caminho errado. E esses dias apareceu um homem, pelo branco, ele não é nem pentecostal. Eu fico, como é que se diz, impressionado com Deus. E às vezes a gente quer que Ele manda um profeta, como foi falado aqui, para falar, eis que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, chegou um homem lá, cabelo branco, ele congrega na congregação cristã do Brasil, depois ele me contou, depois ele falar comigo. E do nada, eu atendendo ele ali, pesando os produtos dele, ele falou assim, ô moço, sabe, o senhor tem uma chama muito grande dentro do senhor aí. Hoje o senhor está meio paradão. E eu nem comentei nada com ele, eu não queria mais. Ele falou, hoje o senhor está meio paradão. Mas não adianta o senhor querer sair da igreja, que a igreja não vai sair de dentro de você, não. Ele falou, quer ir no culto comigo hoje? Eu falei, irmão, não vai dar. Ela não sabe. Eu falei, irmão, não vai dar. Porque você tem compromisso para hoje? Você vai pregar hoje? Não. Eu falei, não, eu não quero mais pregar. Ele falou assim, mas não é você que quer ou não quer, é Jesus que te escolheu para isso. Depois que ele conversou um pouco comigo ali, aí ele falou, eu sou da congregação cristã, eu vim para um outro trilho diferente, eu vim falar com o irmão. E nesse meio tempo, Jesus começou a me, dessas semanas para cá que ele falou comigo, eu tenho tido sonhos, eu tenho tido lembranças de coisas que há 15, 10, 20 anos atrás que eu falei para Jesus, que eu conversei com Jesus. E Deus me fez a minha lembrança lá quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu estava na primeira série do primeiro grau, na nossa época era assim, lá no Padre Josué, em que eu criava poesias, eu criava textos, e sem saber ler, sem saber escrever ainda. Ele me fez eu lembrar que os meus amigos que queriam mandar cartinha para as meninas que eles gostavam, pediam para mim escrever as cartinhas para eles, porque eles não tinham inspiração. Aí do nada eu comecei a seguir uma página de uma igreja americana, por causa da influência da... Oh meu Deus, esqueci daquela irmã que congregava com a gente aqui, que veio dos Estados Unidos, que tem a loja de roupa lá, a Simone. E na página deles eles sempre postam alguns clipes de cantores gospel lá dos Estados Unidos. E eles postaram lá um clipe do Ben Fuller,
Um homem que eu fui ler a história dele contada lá no Vagalume. Ele conta que ele era um cantor country, gostava de cantar música country, se converteu e ele acabou percebendo que todos os dólares que ele tinha na conta dele ele não era capaz de fazer feliz e que só Jesus era feliz. Então ele escreveu e gravou um louvor por nome Se Eu Tenho Jesus. Eu estou falando em português porque se eu falar o nome dele em inglês vai travar um pouquinho a mente de vocês aí. E no Vagalume tem a letra em inglês, mas tem a escrita em tradução. Então você clica lá em cima e ele traduz a música. E eu peguei essa tradução, escrevi no caderno, e o Espírito Santo começou a me encher, começou a me dar inspiração. E eu comecei a pegar em cima dessa tradução e montar uma letra. Eu falei, eu vou cantar esse louvor na igreja um dia. Aí, irmãos, eles postaram um vídeo de um conjunto que chama Elevation Worship. E eu conheço algumas coisas em inglês, algumas frases, alguns significados. E eles cantaram um louvor muito bonito que chama Mercy, que traduzido é misericórdia. E eu falei, vou puxar esse também, vamos ver o que dá. Fui lá no Vagalume e puxei lá, Mercy, tradução. Comecei a pegar a tradução, o Espírito Santo me encheu de novo, eu comecei a montar a letra. Eu falei, meu Deus. Eu peguei e mostrei para o pastor João esses dias aqui na porta. Ele falou, pastor João, fiz mais um louvor, ó. Mas quando eu cheguei aqui, eu não cheguei com nenhum texto preparado. Não cheguei com nada preparado. O pastor João pensou, faz tempo que você não prega aqui. Você quer trazer a mensagem hoje? Eu ia te chamar para fazer a palavra só final. Mas você traz a mensagem que hoje eu falei, traga. E assim, sinal que o pastor João falou para mim que é um sinal, começou a me queimar as costas ali. E quando eu pedi a Bíblia do João Vitor emprestada, que eu abri, eu fui folhando e caiu em Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. A perseguição à igreja primitiva começa no capítulo 8. A igreja começou a crescer, começou a ter uma ascensão, o evangelho começou a se expandir por toda a Grécia, por toda a Judéia, começou a alcançar almas perdidas, os gentios. Então, Saulo, um homem entendido de lei, aprendeu com Gamaliel toda a lei, e ele escreve cartas aos principais das sinagogas, aos governadores, para que eles autorizem a perseguição em massa dos cristãos que estavam em Damasco. Quer homens, quer mulheres, quer crianças, tudo, quer grávidas, todos esses eles pegavam, matavam, alguns levavam presos. Mas nesse dia, quando Deus te escolhe, quando Deus coloca a marca dele em você, quando Deus salpica, Jesus salpica o sangue dele sobre você, você pode até por um momento desviar, tirar o pé do caminho, você pode até tirar o foco do propósito, mas um escolhido, ele é um escolhido, estando dentro da congregação, estando no ajuntamento da igreja, ou estando lá fora cometendo atrocidades, mas a marca de Cristo não sai dele. Aleluia! Eu lembro do meu ex-cunhado, cantava na igreja, pregava, hoje ele está de volta ao Ministério Madureira. Ele contava para mim, assim, você acredita, Carlinhos? Eu entrei num bar uma vez com o violão nas costas para cantar, um bêbado que estava sentado lá, quase caindo no banco, olhou para mim e falou, o teu lugar não é aqui não, viu? O teu lugar é na igreja. Aleluia! Então, Saulo ajunta a sua cavalaria, os seus homens, pegam as cartas e sobem para Damasco. E no meio do caminho a Damasco, uma luz mais forte que o sol do meio-dia aparece no meio do caminho,
cega os olhos de Paulo. E o texto vai dizer que os companheiros dele só ouviam a voz, mas eu estava lendo agora os comentários da Bíblia que eu tenho ali. A voz que eles ouviam não era de Jesus, eles ouviam Paulo falando no meio daquela luz, mas não ouviam quem falava com Paulo. E Paulo escuta uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. Uma voz de uma divindade com som de cachoeira. Eu sempre digo isso. A pessoa que fala, eu ouço a voz de Jesus, eu pergunto, como é que ela é? É uma voz suave. Não. A voz de Jesus tem um som de muitas águas, cachoeira, parece uma cachoeira. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que será que Jesus disse, por que me persegues? É costume nosso, acho que o pastor João já ouviu muito isso, quando a gente vai aconselhar uma pessoa no caminho, eu estou sendo perseguido, mas fulano de tal está falando da minha vida, mas ciclano está levantando contra mim, mas isso que tem, dentro da igreja só tem gente fofoqueira que fala de mim. E esquece que quando alguém se levanta contra a gente, não está falando da gente. Esquece que quando alguém está te tacando pedra, não está tacando pedra em você. Glória a Deus. Jesus disse que por amor do nome dele nós iríamos ser perseguidos, nós iríamos ser até presos por 10 dias. E Jesus disse para que Paulo fosse a rua direita de Damasco. Eu estava lendo nos comentários, essa rua direita existe até hoje em Damasco. Mas não é uma rua que virava para a direita. Ela se chama Rua Direita, mas é uma rua central no centro de Damasco. Ela existe até hoje. Que lá tinha um homem por Ananias, por nome de Ananias. Quando Ananias recebe essa mensagem de Deus que ele estaria levando Saulo para que ele orasse e impusesse as mãos, ele, Saulo, o perseguidor? Não, vou orar não. Esse homem mata mulher, mata crianças, e eu vou orar por ele. Eu não sou hipócrita de dizer, já aconteceu, alguém pensou, você ora por tal pessoa, mas não vou orar não. Por quê? Aquela pessoa não vai de mim, aquela pessoa já se declarou que não gosta de mim. Mas aí o Espírito Santo bem puxa a orelha e fala, espera aí. Se você quer expor o cheiro de Cristo, cheirar com Cristo, se você quer se parecer com Cristo, você precisa derrubar o teu ego. Teve um amigo meu de infância, pastor João, irmão Zé. Irmão Zé que também, assim como eu, já passou pelo mundo lá. Eu tive um amigo que era parceiro, a gente falava que a gente era brother, de muitos anos. E um dia ele me apunhalou pelas costas, ele me traiu. E eu falei para ele, você nunca mais olha na minha cara, nunca mais fala comigo. E quando eu passava perto dele lá na Vila Brasil, eu virava, assim eu mudava de calçada, eu não vou conversar com aquele cara. Se aquele cara me cumprimentar, eu vou ir para cima dele. A minha, não vou dizer conversão, porque eu já era convertido, mas a minha volta para Jesus foi em 2006. E em 2008, eu comecei a trabalhar nas Casas Bahia, na loja. E eu costumava muito, no meu horário de almoço, quando eu não levava almoço, eu ia comer salgado lá na Camila, lá na chinesa. E um dia eu estou lá comendo salgados com um copo de suco de laranja, quando eu olho do lado, o camarada sentado. Mas aí tinha uma coisa diferente, eu já tinha a essência de Cristo em mim. Eu olhei para ele e falei assim, e aí, Fábio, tudo bom? Ele estranhou, eu converso com ele e falou, opa, tudo bom e você? Como é que você está? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu vim entregar uns currículos aí, mas está difícil. Eu falei, ele está com fome? Ele falou, tô. Eu falei, eu vou pedir um salgado para você aqui. Eu pedi um salgado, pedi uma coca para ele, eu dei para ele, a mão dele estava tremendo assim, porque ele achou que eu ia fazer algum mal para ele. E quando eu fiz
aquilo, conversei com ele, abracei ele assim, ele começou a chorar assim. Mas ele chamava de Zé. Ele falou: Zé, você me perdoa, Zé. Eu não fiz aquilo por querer. Eu falei: esquece. Esquece. Já passou. Esquece isso. Deixa para trás, joga no mar do esquecimento. E depois, quando eu estava voltando para a loja, eu tinha uma sala, eu trabalhava lá em cima lá da assistência técnica. E quando eu estava trabalhando, sentado lá no computador, eu comecei a meditar. Eu falei assim: Senhor, como que o Senhor é? Eu tinha as cartas ali na mão para mim poder fazer o mal. E o Senhor veio e quebrou o vaso, fez de novo, e ainda colocou a tua essência dentro dele. Para você ver, Paulo chega na casa de Ananias. Ananias ora, impõe as mãos, aquela coisa, aquele vidro, aquela coisa que tampava seus olhos, aquela venda, cai por terra. E Paulo é cheio do Espírito Santo. Mas como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela está dando uma rachada de línguas? Não. O próprio apóstolo Paulo diz que quando alguém fala em línguas, ele está edificando a si mesmo, não é a igreja. Agora, quando a pessoa está profetizando, ele está edificando a igreja. Como que eu sei que uma pessoa cheia de Espírito Santo? Quando uma pessoa cheia de Espírito Santo, quando ela é provocada, ela não devolve a provocação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem frutos do Espírito. Mansidão. Calma. Por mais que ela seja uma pessoa para ver o curto, mas ela é calma. Ela é longânima, ou seja, ela é longânima, ela nunca vai se irritar com você, ela vai estar sempre te suportando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando o povo da igreja estava reclamando com os apóstolos que eles não estavam conseguindo ser servidos, porque na igreja primitiva, durante os cultos, eles serviam pães, vinho, serviam frutas, serviam tudo. Então o apóstolo Pedro fala assim: não é bom que a gente ministra a palavra e ainda sirva a mesa. Me separa 7 homens com virtude, cheios do Espírito Santo, maridos de uma mulher só. Então os apóstolos separam 7 homens, e dentre deles um ganhou destaque: Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de mansidão. Quando Estevão entra numa cidade para ministrar o Evangelho, para anunciar o reino dos céus, a palavra vai dizer que ele é expulso a pedradas. E quando eles o levam para fora da cidade e começam a apedrejar Estevão, a Bíblia vai dizer que o rosto de Estevão se torna um rosto angelical. E antes que ele falecesse, antes que a sua vida fosse ceifada, ele olha para os céus e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então os homens que o estavam apedrejando começam a pegar as suas coisas como troféu. E adivinha quem ficou com a capa? Um homem chamado Saulo. Ou seja, não tenta pegar a capa de quem é cheio do Espírito Santo, que você também vai ficar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas por que nos dias, na geração de hoje, não acontece mais isso? Não acontece mais a metanoia, a transformação de mente. Uma pessoa vem para a igreja toda derrotada,
Uma pessoa vem para a igreja com a vida acabada, pisoteada com os espíritos imundos, pelos vícios, e da mesma forma que ela entra, ela sai, e nós estamos continuando de braço cruzado, vendo a pessoa entrar e sair, entrar e sair. Porque que o mesmo poder que aconteceu em Atos capítulo 2, onde o Espírito soprou um vento fervente dentro da igreja, todos foram transformados, foram batizados, e eles falavam todas as línguas de todas as nações daquele dia. Por que não acontece mais? Porque nós ainda estamos deixando o nosso Saulo aparecer e queremos vivenciar a lei mosaica. Quando chega alguém, nós queremos apedrejar primeiro para depois querer curar. Quando chega alguém derrotado, quando chega alguém que ainda está na prostituição, nós começamos a olhar de canto de olho, meio que repudiando, não, nós devemos abraçar. Quando chega uma pessoa que não consegue sair do vício das drogas, e o único caminho, a única saída dele é entrar na igreja. Ele entra na igreja, ele se assenta no último banco para não ser notado. Mas quando ele é notado, ninguém vai lá dar um abraço nele. As nossas mensagens estão... Copia isso. As nossas mensagens estão muito religiosas e menos cristãs. O nosso comportamento está muito religioso e menos parecido com Cristo. É uma verdade. Isso estou falando de mim. Toda segunda-feira eu entro 4 horas da manhã para fazer balanço. Eu estava chegando perto do primeiro Centenário, lá que tem um ponto circular. De longe eu vi alguém sentado lá. E toda vez que eu vejo alguém na rua de madrugada, eu fico um pouco mais perto, porque a nossa cidade está perigosa. Quando eu estava chegando perto, eu percebi como eles chamam hoje, uma mulher trans, um homem transformado em mulher. E eu estava ouvindo os meus louvores no celular, eu estava com o rosto bem alto. Ele olhou para mim e falou assim: moço, bom dia, Deus te abençoe, tá? Eu parei, olhei para ele e falei assim: Jesus te ama. Ele não ama o que você faz, mas ele ama o que você é. E virei as costas e continuei. E essa noite, essa madrugada, eu sonhando com isso. Eu sonhei que eu estava pregando numa igreja muito grande e eu falava isso: gente, nós estamos querendo ressuscitar a lei de Moisés, nós estamos sendo muito religiosos, nós estamos querendo jogar um peso sobre os ombros dos irmãos que Jesus tirou da cruz do Calvário. Nós estamos querendo tirar Jesus do trono, sentar no trono dele, tomar o cetro da mão dele e apontar quem é bom, quem não é, quem entra no céu, quem não entra. Quem decide quem vai entrar na Nova Jerusalém não sou eu, não é você. Quem decide é o Rei. Aleluia. O pastor João pregou no outro dia sobre uma passagem de um homem que ia ter um casamento na sua casa. E ele enviou convites para todos os grandões, para os ricos, para os governadores, e ninguém foi. Quando chegou a notícia dele que ninguém ia, ele manda o seu servo ir às ruas, pegar todos os mendigos, pegar todos os coxos, os cegos que estavam pelas ruas, traz, enche a minha casa, porque me alegra ver a minha casa cheia. Aleluia, glória. Me alegra ver a minha casa cheia. E eu estou olhando aqui para vários salmos, para vários Paulos que eram salmos, mas nós não podemos deixar. Estou falando para mim mesmo também que o Saulo que habitava em mim torne a voltar a ocupar este lugar, porque este lugar agora pertence ao Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vós. Para encerrar, nós estamos vendo aí
Um país, não lembro o nome, que está perseguindo e matando cristãos. Nós estamos a um fio, a um fiozinho disso começar no Brasil. Mas está falando besteira. Vemos as falcatruas do nosso STF, dos nossos juízes. E eu estava lendo sobre a parábola do juiz iníquo. Parecia que o Alexandre de Moraes estava lá. Parecia que era dele que Jesus estava falando. Mas aí o que nós fazemos? Nada. Quando levantava o rei era mal, o rei governava mal, e o rei começava a oprimir o povo com impostos, o que o povo fazia? Orava. O povo clamava em conjunto, não era meia dúzia, era em conjunto. E Deus abriu os céus, derrubava aquele rei, colocava um rei melhor no lugar dele. O pastor João falou sobre profetas. O Brasil, o pastor Reinaldo também falou de profetas. O Brasil é um celeiro de profetas, de pessoas altos dominando profetas. Mas nenhum deles tem coragem de ir lá em Brasília, apontar o dedo na cara deles e falar: vocês vão morrer hoje, não tem coragem. Vocês, a mão de Deus, a espada de Deus vai descer, porque ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem. Acabe, quando se rendeu aos deuses pagãos de sua esposa, Deus falou para Elias: vai lá, fala assim, 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 Acabe. Aí chegou aquele homem lá com terra de animal, um cinturão amarrado pelo peito, mas ele tinha autoridade. Aleluia. Acabe! Segundo, a minha voz vai ficar 3 anos e meio sem chover nessa terra. Cadê os profetas brasileiros? Quando Acabe chora para Jezabel que ele queria vir de Nabote, mas Nabote não vendia. Jezabel clama para que Nabote seja morto, Nabote e seus filhos sejam mortos. Deus chama Elias lá no monte Horebe e fala: Elias, o sangue de Nabote clama a mim. Desce lá, Elias, fala assim, 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 Acabe. Elias desce e fala: Acabe, por causa do sangue de Nabote, Deus vai destruir tu e a tua descendência. Sabe como é que essa profecia cumpriu? Acabe sai para a guerra. Ele fala assim: hoje eu não vou com as vestes de rei, eu vou colocar a armadura do soldado comum. E sai. E houve um momento em que a guerra deu aquela cessada. E um dos flecheiros dos inimigos atirou uma flecha de copo. A flecha aleatoriamente atravessa o peito de Acabe no meio da multidão. E Elias disse que os cães iriam lamber o seu sangue. Quando Acabe estava morto, na carruagem que ele estava sendo levado, o seu sangue era jorrado no chão e os cães iam lambendo. E para Jezabel, Elias disse que ela iria ser morta. Ela foi jogada de cima do palácio e os cães comeram a sua carne. Se quiser ser profeta, já vai pedir misericórdia. Porque Eliseu, quando andava com Elias falou: a partir de hoje eu vou ser levado. Aparte de mim, que eu vou para a banda de lá do rio. Ele falou: não, o senhor vou, o senhor até agora. Pede-me o que quiseres. Porque a porção dobrada do teu espírito. Dura coisa é disso. Mas se você me ver subir, assim será feito. Mas se não ver, não será feito. Em 2006, eu já estou encerrando. 2006, tem um moço que vem à noite. Acho que os irmãos que vêm à noite já parou. Eles
senta ali no banco, o Mateuzinho e a irmã tá ali. A esposa dele, uma noiva, do Cacheado, o Samuel. Eu conheço por trovão porque eu trabalhei 10 anos com ele lá no Arroz Pilé. Ele ainda está lá para a glória de Deus. Em 2006, eu estava de cigarro, já estava casado com a Elaine. Eu gastava toda a minha diária no sábado, num lugar lá na Vila Santa Edcristo, a gente ia beber cerveja lá. Nós tínhamos até uma caminha certa aqui, ó. E nesse dia, o Samuel que está ali apareceu vendendo. Ele apareceu com uma caixa cheia de DVDs piratas, vendendo. Naquela época era muito forte isso. E eu comecei a folhear os DVDs e achei uma voz da verdade. O melhor de Deus está por vir. Muitos falam, mas no canto dos louvores não, porque eles são unicistas, não sei o que tem, mas eu vou te contar uma história. E em vez de ir para a padaria que a gente ia lá, eu peguei a minha bicicleta e fui embora. Eu morava aqui no IP. Cheguei lá, ela estava fazendo o almoço, eu tomei um banho, deitei lá no tapete que tinha no chão lá. O Gabriel tinha 4 aninhos de idade. Eu estava brincando com os brinquedos dele com ele assim e assistindo um DVD. Mas todos os louvores que ia passando assim não me chamavam a atenção. A hora que começou a tocar o escudo, me prendeu a minha atenção, assim, como se alguém estivesse segurando o meu rosto. Meu coração estava duro, as pedras começaram a se quebrar. Eu comecei a encher aqui o canto do olho de água. A minha esposa nem viu isso, porque ela está de costas para mim, cozinhando. E eu falei uma coisa em pensamento, falei, Senhor, se for para mim voltar para a tua presença, que a Elaine veio de uma cultura católica. Eu falei assim, então o Senhor toca no coração da minha esposa também. Eu esperei o louvor acabar e falei para a senhora, Elaine, hoje tem culto na igreja que minha mãe vai, vamos. Ela falou, vamos aí. Fechou. E esse louvor se tornou a minha bandeira até hoje. Eu andei esquecendo um pouco dele, mas o saudoso pastor Daniel Vieira morreu em 2021 por conta de complicações da Covid-19. Ele sempre me falava, ele me chamava de Carlinhos. Carlinhos, todo lugar que você for, cante o escudo. Todo lugar que você for se apresentar, cante o escudo. Eu falei, por quê, pastor? Porque é a tua bandeira. É a bandeira da tua conversão. Vou passar para o pastor João, ou pastor Reinaldo, não sei. Pastor Reinaldo. Então toma essa palavra. Toda vez que o seu Saulo estiver forçando para aparecer, você derruba Saulo e volte a ser Paulo. Amém? Aleluia. Interessante, né? Quando te persegue, não persegue a você, né? Por que me persegue? Quando a pessoa te persegue, meu irmão, está perseguindo Jesus. Você já tomou a tua cruz? Tomou a cruz? Está seguindo ele? Não é que ele não te persegue, não.